Capítulo 1. A estrada vazia o sol de Goiás não tem dó. Ele não nasce devagar, não chega de mansinho como quem pede licença. Ele explode no horizonte do cerrado como brasa jogada no mato seco, e quem não se cobre tem a pele queimada antes do primeiro galo cantar. Naquele amanhecer de fim de março, o sol foi o primeiro a saber que Vadico tinha ido embora. Zefinha acordou com os dois bebês chorando ao mesmo tempo, como sempre faziam. Um acordava o outro como se tivessem combinado antes de nascer, e demorou 3 segundos para entender que o peso do colchão estava diferente. Não tinha aquele calor de corpo masculino do lado direito. Não tinha o cheiro de tabaco e couro que ela já tinha aprendido a sentir antes mesmo de abrir os olhos. Tinha só o vento entrando pela janela sem vidro, levantando a ponta do lençol que ela mesma tinha lavado na véspera, e aquele silêncio que pesa de um jeito que barulho nenhum consegue pesar. Ela ficou olhando para o teto de madeira por mais uns segundos. Os gêmeos choravam, mas ela ficou olhando para o teto. Depois levantou. Foi até a prateleira de madeira bruta que Vadico tinha pregado na parede da sala quando chegaram, aquela que ele disse que ia encher de mantimento suficiente para atravessar a seca de 3 anos. A muda de roupa dele não estava dobrada no canto direito, onde sempre ficava. O cantil de couro não estava pendurado no prego enferrujado perto da porta. A faca de cabo de osso, aquela que ele nunca largava, que dormia debaixo do travesseiro dele como se fosse um segundo filho, tinha desaparecido. Zefinha passou a mão no prego onde o cantil ficava. O prego estava quente de sol da manhã. Só o prego. Ela foi até o quintal. Foi até a estrebaria vazia. Foi até a porteira de pau vermelho que chiava quando alguém abria. Ficou parada na beira da estrada de terra vermelha, segurando o umbigo com as 2 mãos, olhando para o horizonte onde a estrada se perdia numa curva fechada entre os capões de cerrado. Pé de pequi torto em buzeiro, pau-terra de folha coriácea faiscando no contraluz. A estrada estava vazia. Ficou parada ali por quanto tempo, ela não sabia dizer depois. Mas quando voltou para dentro, os filhos tinham parado de chorar de tanto chorar, e ela tinha os joelhos sujos de terra vermelha, como se tivesse ajoelhado no chão sem perceber. Zefinha tinha 29 anos e um jeito de carregar o peso da vida que mulher do interior aprende antes de aprender a ler. Filha de Perpétua, lavadeira conhecida em 3 municípios pela força dos braços e pela boca que não pedia favor a ninguém. Homem nenhum, patrão nenhum. Ela tinha crescido vendo a mainha curvar as costas no tanque de cimento antes das 5 da manhã e endireitar as costas de novo quando o sol se punha, sem reclamar, sem pedir, sem esperar que ninguém viesse aliviar o peso que era dela. Aprendera a cozinhar feijão de corda com farinha de mandioca torrada, a lavar roupa em água fria sem fazer cara de espanto, a remendar tecido gasto com linha de cor diferente e fingir que era enfeite. Tinha 3 coisas que a definia de dentro para fora. Não chorava fácil, mas quando o choro vinha de um lugar tão fundo que parecia rio na época de enchente. Não pedia ajuda a ninguém, mas quando a precisão apertava de verdade, tinha orgulho suficiente para saber que orgulho também pode virar burrice. E amava com uma lealdade de quem foi ensinada que amor é o único bem que não custa dinheiro nesse mundo. O único problema que Dona Perpétua nunca conseguiu curar com xarope de caju ou reza de São Gonçalo, é que o coração de Zefinha sempre teimou em acreditar que algum homem, em alguma hora, ia ser digno dessa lealdade toda. Vadico tinha parecido ser esse homem. Por isso é que a dor do abandono era daquele tipo que não tem remédio que cure. Era a dor de quem não foi traída pelo azar, foi traída pela própria teimosia de acreditar. Eles tinham se conhecido numa feira de 15 em 15 dias, que acontecia numa cidade satélite nos arredores de Goiânia, aquelas cidades que crescem em volta da capital, como filhos que não se afastam muito da mãe, mas também não ficam dentro de casa.
Zefinha vendia rapadura que ajudava a fazer na casa da mainha, doce escuro e duro que o povo do interior compra em barra e vai quebrando com o queixo ao longo da semana. Vadico parou, pegou um pedaço, mastigou devagar, fez aquela cara de homem que está encenando para ser visto encenando. Disse que nunca tinha comido coisa tão doce na vida, mas que estava olhando para coisa mais doce ainda. Zefinha riu. Não pelo gracejo. Ela era esperta o suficiente para saber que gracejo de homem desconhecido em feira não é declaração de amor, é ensaio, mas pelo jeito que ele tinha de se pôr no mundo, aquele jeito de quem não tem vergonha de ser visto tentando. Ela tinha crescido entre homens que escondiam tudo: a fraqueza, o medo, o desejo. Vadico mostrava tudo na superfície como quem não tem segredo. 2 meses de namoro, encontros na feira, uns passeios na cidade, a primeira vez que ele a levou para ver Goiânia de cima de um viaduto e ela achou a maior cidade que já tinha pisado, enorme e acesa e cheia de possibilidade. E ela foi morar com ele na fazenda. A fazenda que ele dizia ter conseguido cedida de um conhecido. Ia plantar, ia criar animal, ia fazer daquele pedaço de cerrado uma vida que valesse. Ela acreditou porque quis acreditar. E porque, lá no fundo, achava que uma mulher que ajuda a plantar e a colher tem o direito de acreditar que a colheita também é dela. No primeiro mês na fazenda, descobriu que estava grávida. No segundo mês, soube que eram 2. Quando o médico falou 2 corações batendo aqui, Vadico ficou quieto. Não a quietude de quem está feliz demais para falar, não a quietude de susto que passa. Foi uma quietude calculada. Aquela que acontece quando um homem está fazendo conta na cabeça e a conta não está fechando do jeito que ele queria. Zefinha viu, não quis ver, mas viu. E fez o que mulher apaixonada faz quando vê coisa que não quer ver. Guardou fundo e fingiu que não viu. Agora, com 3 meses de gêmeos e nenhum de Vadico, ela precisava parar de fingir. O menino chegou berrado. A mainha inventou o apelido na hora. Zubão, por causa da bochecha esquerda tão cheia que parecia mantimento guardado para o inverno. A menina chegou 2 minutos depois, quieta, olhos abertos, olhando para o teto do posto como se já soubesse que o mundo era assim e tinha feito as pazes. Zefinha olhou para a filha e disse: Inaê. Vadico estava presente no parto. Disse que era feliz, mas naquela noite saiu para dar uma volta e demorou 4 horas. Depois foram mais ausências, mais silêncios que ela ia aprendendo a encher com o barulho dos bebês. Ele foi embora aos poucos. Levou a muda, o cantil, a faca, num espaço de semanas. Ela não viu porque não quis ver, e num amanhecer de fim de março, quando não tinha mais nada dele para levar, ele simplesmente não estava mais lá. Os primeiros dias foram os piores, não os piores de dor. Essa dor ia crescer ainda muito antes de diminuir. Mas os piores de desorientação, aquela tontura de quem estava num barco e o barco sumiu de repente e agora tem que aprender a nadar enquanto está afundando. Zefinha amamentava os 2 de hora em hora, sem relógio, sem calendário, guiada apenas pelo choro e pela fome dos filhos, que não tinha nada a ver com o abandono dela. Eles simplesmente tinham fome, tinham sono, tinham necessidade de colo, e essa necessidade não parava enquanto ela estava desmoronando por dentro. A cisterna estava pela metade. Ela não sabia quanto tempo durava. A farinha estava acabando. Havia um punhado de feijão de corda numa lata de alumínio, arroz suficiente para 1 semana com cuidado, meia garrafa de óleo. Ela fez as contas com a seriedade de quem já passou fome na infância e sabe que fome é um inimigo que não avisa quando chega, só avisa quando já chegou. Tinha que durar. Tinha que durar enquanto ela pensava no que fazer. Tinha que durar enquanto ela terminava de entender o tamanho do buraco que Vadico tinha deixado embaixo dos pés dela. No 5º dia sozinha, ela tentou plantar feijão de corda num canteiro que ela abriu com as próprias mãos na terra vermelha do terreiro.
com Inaê amarrada nas costas e Zubão dormindo numa caixa de madeira que ela forrou com a saia velha da mainha. O sol batia. A terra ressecava mais rápido do que ela regava. Ela foi até o último balde d'água da cisterna, regou o canteiro, olhou para o sol e pediu que chovesse. O céu estava branco e limpo, como osso lavado. Não choveu. No 7º dia, ela chorou pela primeira vez. Não chorou de saudade de Vadico. Esse choro ia vir mais tarde, numa madrugada fraca em que os filhos finalmente dormiam e ela ficou olhando para o lado vazio do colchão por tempo demais. Chorou de raiva. Uma raiva que começou nos pés e subiu pelo corpo todo e saiu pela garganta num barulho que assustou os 2 filhos e fez os pássaros do cerrado ali perto levantarem voo de uma vez. Um choro-raiva que ela não sabia que tinha dentro, que ela nunca tinha deixado sair, que a mainha nunca tinha ensinado a soltar, porque na casa onde ela cresceu, o único sentimento que se deixava aparecer era a determinação de continuar. Depois do choro, ela lavou o rosto na água que restava e foi fazer mingau de farinha para o jantar. No 10º dia, ela pensou em ir embora. Pediria carona na estrada principal, voltaria para a casa da mainha no interior. A mainha receberia, sempre recebia. Mas a mainha tinha 62 anos e lavava roupa porque precisava. E Zefinha, chegando com 2 bebês, seria mais 2 pesos numa balança que já estava no limite. Ela não foi. Não foi pelo orgulho, não foi pelo cansaço. Foi por aquela decisão que não passa pela cabeça, passa pelo estômago, pelo osso. Aquela fazenda valia alguma coisa. Ela tinha varrido aquele chão, esfregado aquelas paredes, lavado aquelas janelas. Não era dela no papel, mas era dela de sudor e de trabalho. E ela não ia largar o que era dela. Então ficou. E todo dia acordava, amamentava os 2, fazia o que precisava ser feito e ia até a porteira olhar para a estrada vazia. No 25º dia, a cisterna estava com menos de 2 palmos de água no fundo. Zefinha acordou naquela manhã com uma clareza fria que vinha quando a situação ficava grave o suficiente para derreter o pânico e deixar só o essencial. Ela tinha 2 palmos de água, tinha farinha para talvez 3 dias, tinha os filhos com fome, tinha o sol de Goiás batendo na cabeça sem piedade. E tinha que tomar uma decisão. Passou a manhã fazendo o que havia para fazer, a lida com os filhos, que não para por nada, e à tarde levou os 2 bebês até a porteira. Não por esperança, por hábito, que às vezes é mais forte que a esperança. Ficou ali parada com Zubão no braço direito e Inaê no esquerdo, os 2 dormindo naquele sono pesado de bebê saciado que parece que não vai acabar nunca, e olhou para a estrada de terra vermelha que se perdia na curva do cerrado. O vento balançava as folhas do pequi. Algum bicho se mexia no mato. O céu estava branco e aí ela ouviu. Não era vento, não era bicho. Era um motor, um barulho de motor velho, rouco, que engasgava nas marchas como quem tem asma e não desiste, que vinha da curva da estrada, que ficava mais alto enquanto ela ficava mais quieta, segurando os 2 filhos com a força que lhe restava, o coração fazendo aquela coisa de se perguntar e responder ao mesmo tempo. É ele? Não é ele. Não parece o barulho dele. E aí o caminhão apareceu na curva. Era um caminhão velho. Lataria batida, para-brisa com trinca diagonal que dividia o vidro em 2 mundos, placa de Goiânia. Vinha devagar, como quem não tem certeza se a estrada aguentava o peso. Parou bem na frente da porteira. O motor engasgou uma vez e apagou. O silêncio voltou, mas era um silêncio diferente agora, cheio de coisa para dizer. A porta do caminhão abriu, e quem desceu não era Vadico. Era uma mulher. Zefinha ficou olhando. A mulher desceu do caminhão com cuidado, porque o braço esquerdo estava enfaixado com um pano branco já amarelado. Uns 50 e tantos anos, talvez mais. A vida vivida de verdade é difícil de calcular na testa de quem passou tempo demais no sol. Cabelo cortado curto, quase rente. Roupa de trabalho, calça de brim surrada, camisa xadrez.
alpercata de couro, uma postura de quem não se ajoelha fácil. A mulher olhou para a estrada, depois olhou para o pneu traseiro direito do caminhão, soltou uma palavra que Zefinha não pegou direito no vento e foi até o pneu agachar. Ficou ali agachada, examinando o estrago, com o braço enfaixado, apoiado no joelho. Depois ergueu os olhos. Viu Zefinha na porteira. Ficou olhando. Zefinha também ficou olhando. Por um momento, nenhuma das duas fez nada. E então, a mulher levantou devagar, enxugou a mão boa na calça de brim e disse com uma voz que não era de quem estava pedindo favor nem oferecendo. Era de quem estava constatando um fato. Pneu furou. Você tem água? Zefinha olhou para 2 palmos de cisterna que restavam na fazenda. Olhou para a mulher. Olhou para os 2 filhos adormecidos nos seus braços. E disse, tenho. O nome dela era Nair. Nair Trombone. Apelido que ganhou porque a voz era tão grossa e firme que o povo dizia que ela falava mais alto que zabumba em festa junina. Caminhoneira autônoma, fazia rota pelos municípios ao redor de Goiânia, entregando ração animal e material de construção. Sozinha no caminhão havia 19 anos. Nair entrou na fazenda sem ser chamada, não de um jeito invasivo. Entrou com aquela naturalidade de quem avalia o que está vendo e já tomou decisão sem precisar de muito tempo. Olhou para o terreiro, para a casa, para a cisterna, para o canteiro de feijão ressecado. Olhou para Zefinha, que tinha segurado os 2 bebês durante todo o tempo sem sentar, sem largar, como se largar fosse desistir de alguma coisa. Você tem macho aqui? Perguntou Nair, olhando para o entorno. Não, disse Zefinha. Há quanto tempo? Zefinha calculou. Cada dia dos últimos 25 tinha pesado como semana. Uns 25 dias. Nair não fez comentário. Não fez a cara de pena que Zefinha odiava mais que qualquer coisa. Aquela cara de pena que o povo faz quando quer se sentir superior enquanto finge ser solidário. Só foi até o caminhão, abriu a caçamba e voltou com um galão de 20 litros d'água. Vai ter que durar enquanto eu troco o pneu, disse. Depois a gente vê o resto. Zefinha pegou o galão com o braço livre. Pesava mais que os 2 filhos juntos. Ela não disse nada. Foi até a cozinha, pôs os filhos deitados no colchão no chão que ela tinha preparado para eles e voltou para ajudar. Ficaram trabalhando em silêncio por um bom tempo. Nair trocando o pneu com um braço, Zefinha segurando o que podia segurar, passando ferramenta, pegando o que ela pedia. O sol batia. Os bebês choraram uma vez e Zefinha entrou para dar mama e voltou. Nair ficou trabalhando sem parar. Quando o pneu estava trocado e o caminhão estava pronto para ir, Nair ficou parada olhando para a fazenda por um tempo que pareceu mais longo do que era. Quanto tempo você tem aqui? Perguntou. Quase 1 ano, disse Zefinha. E de onde é o dono da terra? Zefinha não sabia. Vadico nunca tinha falado de dono. Tinha dito que era cedida, emprestada, que tinha acordo. Com quem, quando, por quanto tempo? Ela nunca tinha perguntado e ele nunca tinha explicado. E agora ela percebia com uma clareza que dói que não perguntar tinha sido um erro de quem confia demais e pergunta de menos. Nair ficou olhando para ela por mais 1 segundo. Depois disse: Conheço o dono dessas terras aqui da região, um homem chamado Braulio, Coronel Braulio, como o povo chama. Você sabe que essa fazenda foi cedida de favor? Zefinha não disse nada. E que favor de fazendeiro tem prazo? Continuou Nair, com aquela voz grave que não suavizava as arestas, porque as arestas eram parte da informação. Vou perguntar na cidade. Mas se for o que eu estou pensando, você tem no máximo 30 dias aqui. O chão sumiu debaixo dos pés de Zefinha. Não foi metáfora. Foi física. Foi aquela sensação de abismo que o corpo reconhece antes que a cabeça processe. Ela segurou o batente da porteira com a mão livre. 30 dias. Sem dinheiro, sem animal, sem ninguém, com 2 bebês de 3 meses. 30 dias. Você vai ficar?
Zefinha disse, e odiou ter dito, odiou o jeito que a voz saiu. Pequena, dependente, de quem está pedindo sem querer admitir que está pedindo. Nair olhou para ela. Olhou para os bebês lá dentro através da janela sem vidro. Olhou para o sol que estava começando a baixar no horizonte do cerrado, pintando o céu de laranja queimado. Hoje fico, disse. Amanhã a gente vê. E foi buscar mais galões na caçamba. Naquela noite, pela primeira vez em 25 dias, Zefinha não ficou sozinha na escuridão. Mas quando o sono fechou os olhos dela, o que ficou rodando por dentro, mais que o alívio, mais que a gratidão, mais que o cansaço, foi o número 30. 30 dias. A contagem regressiva que Vadico tinha deixado como herança sem nem saber, ou talvez soubesse, e foi embora exatamente por isso, exatamente porque sabia o que estava deixando para trás e escolheu ir assim mesmo. E Zefinha dormiu com o punho fechado, porque quem fecha o punho quando dorme está guardando alguma coisa. Ela estava guardando a raiva, ia precisar dela. Capítulo 2. O homem que veio com a mãe Nair ficou 3 dias. No primeiro trouxe farinha, jabá, rapadura, velas. Colocou na mesa da cozinha sem cerimônia. Zefinha sentiu aquela mistura difícil de nomear. Gratidão e orgulho ferido ao mesmo tempo, porque gratidão sem orgulho é rendição. Não precisa me dever nada, disse Nair. Fica na contabilidade do que existe de bom que circula pelo mundo. No segundo dia, Nair examinou a cisterna e o terreiro e falou sem rodeio. O telhado aguenta mais uma seca. A cisterna precisa de cal. O canteiro que você abriu não vai dar nada. A inclinação está errada. A água escorre antes de entrar. Mais embaixo, 3 metros para lá, é onde planta. Zefinha olhou para o lugar que Nair apontou. Tinha plantado no lugar que parecia mais bonito, não no lugar que a terra mandava. Essa era a diferença entre quem aprende com o livro e quem aprende com o chão. No terceiro dia, antes de ir embora, Nair ficou de costas para a estrada, olhando para a fazenda, e disse: Meu filho precisa de serviço. Ficou 3 costelas quebradas num acidente. Perdeu o posto de peão. É homem de trabalho, sabe de roça, sabe de construção. Zefinha olhou para o telhado que ia aguentar. Para o terreiro no lugar errado. Para os 2 bebês no colo. Para o horizonte de 30 dias virando 27. Quando ele pode vir? Disse ela. Galdino Trombone chegou numa tarde de quarta-feira, no carona de um caminhão de areia, desceu na entrada da estrada de terra e caminhou os 5 quilômetros até a porteira, carregando uma trouxa de lona no ombro. Zefinha viu ele aparecer na curva da estrada e ficou parada na soleira da casa até ele chegar na porteira. 38 anos. Magro sem ser fraco. Aquele tipo de magreza que vem de trabalho pesado e não de descuido, onde o músculo aparece não porque foi construído na academia, mas porque foi obrigado a existir pela necessidade. Cabelo curto, quase raspado na nuca. Mãos que pareciam ter 20 anos a mais que o rosto, calejadas, com as juntas engrossadas de anos de enxada e de trator e de cerca e de tudo que trabalho de campo impõe às mãos de homem. Os olhos eram escuros e tinham aquele cansaço que não é de corpo, é de dentro. O tipo de cansaço que uma noite de sono não resolve, porque não é o corpo que precisa descansar, é uma coisa mais funda. Chegou na porteira, parou, olhou para Zefinha. Boa tarde, disse. A voz era calma, não tímida, não afetada. Calma como o poço fundo. Boa tarde, disse Zefinha. Ficaram se olhando por uns 2 segundos. Sou Galdino, filho da Nair. Eu sei quem você é, disse Zefinha. Pode entrar. Ele entrou. Jogou a trouxa de lona no canto da varanda que ela indicou. Olhou para a fazenda com os mesmos olhos calculistas da mãe, mas mais devagar. Como quem está vendo não só o que é, mas o que pode vir a ser.
Ficou em silêncio por um tempo que Zefinha acharia desconfortável em qualquer outra pessoa, mas que nele parecia natural, como a pausa que o cerrado faz entre uma ventania e outra. Não tenho dinheiro para pagar, disse Zefinha. Era importante deixar claro logo. Não queria que surgisse dívida de entendimento depois. Tenho comida, tenho um canto para dormir, e quando a fazenda produzir, se produzir, dividimos o que sair. Galdino assentiu. Não negociou. Não fez cara de quem estava esperando mais. Assentiu com a naturalidade de quem já tinha tomado a decisão antes de chegar. Quando começo? Disse. Agora, se quiser, disse Zefinha. E ele foi. Nas 2 primeiras semanas, Zefinha o observou de dentro da janela. Não era desconfiança, ou era, mas era a desconfiança saudável de mulher que já aprendeu que presença de homem desconhecido não é automaticamente salvação. Ele trabalhava e em nenhum momento fez nada que pedisse para ser observado. Não olhava para a janela procurando aprovação. Não parava para perguntar se estava bom. Só trabalhava. Consertou a cerca primeiro. Saiu pelo perímetro, voltou com lista do que precisava, foi a pé para a cidade e voltou com arame e grampo carregado no ombro. A cerca ficou pronta em 4 dias. Depois o telhado. Depois foi para o terreiro. Caminhou devagar, agachou, pegou terra na mão, apertou, cheirou, largou. Caminhou mais. Agachou em outro ponto. Ficou um tempo olhando para a inclinação do chão, com aquela atenção de quem está lendo uma língua que a maioria das pessoas não sabe que existe. Esse foi o momento em que Zefinha, da janela, sentiu alguma coisa que não era mais só observação. Ele caminhou pelo terreiro devagar, igual a Nair tinha feito, mas ele foi mais longe. Agachou, pegou terra na mão, apertou, cheirou, largou. Caminhou mais. Agachou de novo em outro ponto. Ficou um tempo olhando para a inclinação do chão com aquela atenção de quem está lendo uma língua que a maioria das pessoas não sabe que existe. Depois foi até o canto que Nair tinha apontado 3 semanas antes e começou a cavar. E cavou, e cavou, e cavou. A enxada batia na terra vermelha num ritmo constante que não apressava nem afrouxava. Aquele ritmo de quem sabe que pressa é inimiga de trabalho bom. O sol estava pesado. O suor escorria. Ele não parou. Quando escureceu, tinha o canteiro novo aberto no lugar certo. No dia seguinte, plantou feijão, mandioca, abóbora e milho. Foi no 12º dia de Galdino na fazenda que Zefinha saiu da janela e foi falar com ele de verdade. Não foi porque resolveu confiar. Foi porque os 27 dias tinham se transformado em 15, e 15 dias antes do prazo do coronel Braulio era pouco demais para ficar olhando pela janela. Chegou no terreiro com Inaê, amarrada nas costas, e Zubão no braço. Galdino estava colocando estacas na borda do canteiro, de joelhos na terra vermelha, com as mãos trabalhando devagar. "Preciso te contar uma coisa", disse ela. Ele parou o que estava fazendo, olhou para ela. O homem que era dono dessa fazenda aqui, ou que usava ela, foi embora. A terra é de um coronel. Nair me disse que o acordo que tinha era de prazo, e o prazo acaba em 15 dias. Galdino ficou olhando para ela. "Eu sei", disse. Zefinha ficou quieta. "A minha mãe me contou antes de eu vir", completou ele. "Eu vim sabendo." "E veio assim mesmo?" "Vim." Ela ficou olhando para ele, tentando entender o que aquilo significava. Um homem que chega numa situação sabendo que ela é sem saída e trabalha como se tivesse saída. Isso era o quê? Bondade? Loucura? Aquele tipo de teimosia que só homem do cerrado tem, que fica plantando no agosto seco porque acredita que setembro vai chover. "Esse coronel", disse Galdino depois de uma pausa. "Como é o nome?" "Braulio", disse Zefinha. E foi aí que aconteceu a coisa que ela não esperava.
A expressão de Galdino não mudou. Não foi espanto, não foi susto. Foi uma coisa menor e mais grave que as duas. Uma sombra. Uma nuvem escura que passou rápido pelos olhos dele, que foi e voltou e ficou, não na superfície, mas lá atrás, naquele lugar atrás dos olhos, onde as pessoas guardam o que não querem mostrar, mas não conseguem esconder de quem está prestando atenção. Ele ficou quieto por um segundo que pareceu mais longo que ele era. Depois disse, com a voz ainda calma, mas com alguma coisa diferente embaixo da calma: Eu conheço esse homem. E foi até o terreiro e bateu a enxada na terra com uma força que não era de trabalho. Era de raiva guardada. Era de conta velha que não tinha sido acertada. Zefinha ficou parada com os 2 filhos, olhando para as costas dele, sentindo aquele frio que não era do vento. Era do tipo de pressentimento que o corpo reconhece antes da cabeça. A história que ela achava que entendia tinha uma camada que ela ainda não tinha visto. E camada escondida. Em história de terra e de coronel, quase sempre quer dizer problema que ainda não chegou. Ela ficou olhando para o cerrado por um momento. O sol caía na direção da curva da estrada. As sombras das árvores tortas se alongavam no chão vermelho. E que essa camada ia aparecer. Só não sabia quando. Os dias seguintes passaram com uma velocidade injusta. Cada amanhecer que Galdino trabalhava era um dia a menos antes do coronel aparecer, e a conta era simples demais para ser ignorada. A fazenda estava melhorando, mas melhorar em 10 dias o que havia sido descuidado por meses não era possível nem com os braços mais fortes do cerrado. Os primeiros brotos verdes tinham furado a terra vermelha no canteiro novo. Zefinha os viu numa manhã de domingo e ficou olhando por muito tempo aqueles fiapos de verde impossível na terra seca, com aquela emoção de quem vê um milagre pequeno e sabe que milagre pequeno é o único tipo que existe de verdade. Mas broto verde não era colheita. Colheita levava meses e o prazo era dias. Dona Perpétua chegou no 14º dia de Galdino. Chegou de ônibus lotado desde o interior. 4 horas de estrada com transferência num terminal rodoviário de Goiânia, onde ela nunca tinha estado, e que ela atravessou com a dignidade de quem está com pressa e não vai deixar pressa nenhuma de estranho roubar isso dela. Desceu na entrada da estrada de terra com uma trouxa de roupa, uma sacola de tecido crochê com comida e aquela postura de coluna que as lavadeiras desenvolvem de tanto forçar as costas. Ereta, firme, irredutível. Tinha 62 anos e parecia ter tanto aquela e tanto menos. O rosto era de quem viveu, não de quem sofreu por sofrer, mas de quem viveu de verdade, que é uma coisa diferente. Tintas escuras de sol nas maçãs do rosto, mãos que eram quase tão calosas quanto as de Galdino, olhos que avaliavam tudo com rapidez, de quem não tem tempo a perder em conclusão precipitada, mas também não tem tempo a perder em demora desnecessária. Chegou na porteira, olhou para Zefinha, olhou para os netos, Zubão com aquela bochecha que ela mesma tinha batizado, e Naê com aquele olhar sério de quem veio ao mundo sabendo que o mundo exige atenção. Ficou olhando por um momento com aquele rosto que não deixava entrar o que estava sentindo por dentro. Depois foi até Zubão. Pegou ele do braço de Zefinha, apertou contra o peito com aquele jeito de avó que tem o código especial para abraçar neto, diferente de qualquer outro abraço mais fundo, e disse sobre a cabeça do menino com a voz que não tremeu: "Tá mais gordo? Ainda bem." Zefinha não disse nada. Sentiu os olhos arderem, mas não deixou cair. Dona Perpétua ficou 2 dias. Varreu a casa, lavou as roupas dos netos, fez canjica com a rapadura que trouxe e ficou observando Galdino trabalhar com aquela expressão de quem está formando opinião sem pedir a de ninguém. Na noite do 2º dia disse: "Esse homem trabalha com o coração. Tem 15 dias para resolver o problema do coronel", disse Zefinha. "Não é hora de pensar em mais nada. Nunca é hora.
disse Dona Perpétua. Por isso a gente nunca resolve as coisas no tempo certo. Na manhã seguinte foi embora, 5 quilômetros sem olhar para trás. No 15º dia antes do prazo, Nair voltou. Dessa vez, não foi acidente de pneu. Ela entrou pela porteira com o caminhão, parou no terreiro, desceu com um envelope de papel pardo na mão e foi direto até onde Zefinha estava. Fui perguntar na cidade, disse, sem preâmbulo. O acordo que o Vadico tinha com Braulio era de 1 ano e 2 meses. Vence na semana que vem. Não tem escrito, é de palavra. Do tipo que um coronel considera válido porque é o coronel que fala. E quem é que vai discutir palavra de coronel por aqui? Zefinha pegou o envelope. Dentro havia uma folha de papel com números escritos à mão. A conta que Nair tinha feito dos bens de Braulio, o que ele costumava aceitar como pagamento, o jeito que ele costumava negociar. Não era documento oficial, era inteligência de quem conhecia o terreno. Ele aceita gado, disse Nair. Não aceita dinheiro de papel. Nunca aceitou. Gado é a moeda real do cerrado, sempre foi. Ele vai querer 20 cabeças pelo tempo que a terra ficou ocupada sem acordo oficial. Zefinha olhou para o número. 20 cabeças, 20 bois ou vacas. Aquilo poderia ser riqueza ou poderia ser miséria, dependendo de quem estava sendo cobrado. De onde a gente tira 20 cabeças? Disse ela. Nair olhou não para ela, olhou para Galdino, que estava no terreiro com a enxada parada na mão, ouvindo. Zefinha olhou para Galdino também, e Galdino ficou olhando para o chão por um tempo que foi ficando mais longo, aquele tempo de quem está pesando uma decisão que ele sabia que ia chegar e que mesmo assim dói quando chega de verdade. Levantou os olhos, olhou para Nair. Tenho 18 cabeças, disse ele com aquela voz de poço fundo que não mudava de tom nem quando dizia coisa difícil. Espalhadas nos pastos de conhecidos aqui na região. Guardei ao longo de anos como pagamento de serviço. É tudo que tenho. O silêncio que veio depois era pesado como terra encharcada. Faltam 2, disse Nair. Faltam 2, repetiu ele. Zefinha os olhou um depois do outro. Olhou para a fazenda. Olhou para os 2 filhos dormindo dentro de casa, aquele sono profundo de tarde quente que os bebês têm quando estão saciados e seguros. Sentiu aquela coisa insuportável de receber demais de quem não tinha obrigação nenhuma de dar. Galdino, disse ela. Ele olhou para ela. Essa é a segurança sua, a velhice sua. Você não pode. Já posso, disse ele. Não, já posso. Repetiu, com aquela firmeza que não era teimosia, era certeza. Velhice sem ter feito o que é certo na hora que era para fazer não é velhice, é pena que dura mais que devia. Zefinha fechou os olhos por um segundo. Quando abriu, Nair estava olhando para o cerrado com aquela expressão de quem está deixando os outros resolverem o que é deles, e Galdino já estava aguardando a enxada. Porque ele tinha tomado a decisão antes de chegar. Sempre chegava com a decisão tomada. Era o tipo de homem que pensava devagar e movia rápido, que não anunciava e não explicava. Só fazia. E naquela tarde de cerrado quente e seco, com 20 dias ainda pela frente, mas com a sensação de que o tempo tinha mudado de textura, que havia virado alguma coisa diferente, mais urgente, mais real, Zefinha entendeu uma coisa que ela ia carregar dali para frente. Às vezes, o perigo de verdade não está no que você perdeu. Está no que você está prestes a perder de novo, só que dessa vez não vai ser de traição. Vai ser de custo. E custo pago por um estranho pelo seu bem é uma dívida que não tem preço estabelecido. E isso é assustador de um jeito completamente diferente. Nair ficou para jantar. A canjica acabou. O silêncio da noite do cerrado chegou com os grilos e as cigarras e o vento nas folhas do pequi. Em algum momento entre a última colher de feijão e o apagar das velas, Zefinha olhou para Galdino, sentado do outro lado da mesa,
e pensou rapidamente que ele tinha os olhos mais cansados e mais honestos que ela já tinha visto na vida. Depois olhou para outro lado, porque havia 20 dias pela frente e um coronel chamado Braulio esperando no fim deles. E o cerrado, que não tem piedade, estava ouvindo tudo. Capítulo 3. O nome que ele repetia, o cerrado. Goiano floresce na seca, quando tudo deveria estar morto. Agosto, o sol implacável, a terra rachada. As árvores tortas levantam flores amarelas, roxas, brancas. O ipê amarelo estoura em ouro puro contra o céu branco de calor. É como se a paisagem fosse uma lição de sobreviver, não apesar do que aperta, mas dentro do que aperta. Zefinha estava ocupada demais sobrevivendo para ter tempo de virar a sobrevivência em lição. Mas o cerrado ensinava assim mesmo. Os meses do 4º ao 6º foram de trabalho. Galdino plantou, consertou, levantou. Zefinha cozinhou, cuidou, organizou. Os bebês cresceram. Zubão descobriu que tinha pernas e ficou tentando usá-las. Inaê ficou mais quieta ainda. Não a quietude de criança que tem medo, mas de quem observa, processa, guarda. A horta deu seus primeiros resultados no 4º mês. Feijão, abóbora, mandioca. Galdino colheu, sacudiu a terra das raízes e jogou para Zefinha pegar como quem apresenta a conquista. Ela foi fazer farinha naquela mesma tarde e levou uma xícara até onde ele estava sem falar, só colocou do lado da ferramenta e foi embora. Ele comeu. Não disse nada também. Era assim que eles falavam, não com palavras, com o que faziam um pelo outro. O acordo com o coronel Braulio tinha sido conseguido, mas não como Zefinha esperava. Na semana do prazo, Galdino foi para a cidade de madrugada, saiu antes do sol nascer, sem avisar, e voltou à tarde com um homem que ela não conhecia. Um peão velho, curvado de anos de lombo de cavalo, que conhecia tanto o coronel quanto os costumes da região. Esse homem foi até Braulio, falou por Galdino, fez o acordo de palavra da forma que o coronel respeitava. Não de frente, não de papel, mas pelo canal que aquele tipo de homem usa para entender que está sendo tratado com respeito. O coronel aceitou as 18 cabeças por enquanto. Deu mais um mês para Galdino buscar as outras 2. Zefinha ficou sabendo quando Galdino chegou e sentou na soleira com aquele olhar de descanso que vem depois de decisão difícil tomada do jeito certo. Você foi lá, disse ela. Mandei alguém de confiança, disse ele. Por que não foi você mesmo? Pausa. O tipo de pausa que em Galdino era a resposta, que significava que havia mais do que ele estava disposto a dizer por enquanto. Conheço Braulio de um tempo atrás, disse no fim. Não foi embaixo d'água, mas foi coisa feia o suficiente que ir lá de frente ia ser problema, não solução. Zefinha ficou olhando para ele. Que coisa feia, disse ela. Ele ficou em silêncio por um momento que foi ficando mais longo do que devia. Outro dia eu conto, disse, e levantou para ir trabalhar. Zefinha ficou na soleira, com aquele peso de pressentimento que ela conhecia. Não era medo ainda, era aquela antecâmara do medo onde a gente fica esperando entender o que está chegando. O acidente aconteceu no 8º mês. Galdino e Nair saíram juntos num dia de julho. Nair tinha passado pela fazenda com um carregamento e Galdino pediu carona para ir buscar as cabeças de gado que estavam espalhadas pelas fazendas vizinhas, que eram muitas e precisavam ser reunidas antes que o prazo da segunda parte do acordo chegasse. Saíram cedo, com o céu carregado daquelas nuvens grossas de julho que em Goiás chegam sem aviso e despejam tudo de uma vez. Zefinha ficou com os filhos. Ficou com aquela inquietação que não vinha de lugar nenhum específico. Só estava lá, como barulho de fundo, como o rangido que a casa faz antes da chuva. A chuva de julho veio no fim da tarde, pesada, com trovão que chacoalhava o telhado, com água que transformava a estrada de terra em algo escorregadio e traiçoeiro. Escureceu. O caminhão não voltou. Zefinha não dormiu. Ficou acordada olhando pela janela até às 3 da manhã,
quando ouviu passos na estrada. Não era o caminhão, era Galdino. Ele chegou encharcado, com a camisa colada no corpo e um corte na testa que o sangue tinha lavado, mas que ainda estava aberto, vermelho e feio. Entrou pela porteira sem ela precisar abrir. Entrou como alguém que está de pé por força de vontade e não muito mais. Que está funcionando no automático que o corpo liga quando a cabeça não aguentaria. O caminhão, disse Zefinha. Tá no barranco, disse ele. A minha mãe tá bem. Braço roxo, corte na testa, mas tá bem. O caminhão não tá. Ele foi até a varanda e sentou no banco. Ficou com as mãos penduradas entre os joelhos, olhando para o chão. Aquela expressão de quem está passando por dentro de si mesmo uma conta que não fecha. O gado, disse Zefinha. Seguro, estava no reboque. O reboque não virou, ela foi buscar água quente, pano limpo, o que havia de remédio caseiro, vinagre de álcool, folha de boldo que ela guardava seca. Voltou e ficou em pé na frente dele. Me dá a testa, disse ela. Ele ergueu a cabeça. Ficou olhando para ela por um segundo com aquela expressão que ela nunca conseguia ler completamente. Aquele fundo escuro dos olhos dele que guardava mais do que mostrava. Inclinou a cabeça. Ela limpou o corte com cuidado. Não falou. Ele não falou. A chuva foi diminuindo lá fora. Os grilos voltaram. Em algum momento, o silêncio entre os dois foi de outro tipo. Não o silêncio de quem não tem o que dizer, mas o silêncio de quem tem muito e está guardando ainda, esperando a hora. Ela terminou de limpar. Ficou com o pano na mão. Você foi ao hospital? Disse ela. Fui. A minha mãe foi direto. Eu voltei a pé. 5 quilômetros. 6, com o desvio da estrada alagada. Ela ficou olhando para ele. Galdino. Ele olhou para ela. Por que você fez 6 quilômetros a pé na chuva, em vez de ficar no hospital com a sua mãe? Ele ficou quieto por um tempo longo. Porque você estava aqui sozinha, disse no fim, com os meninos, sem saber o que aconteceu. Zefinha ficou com aquilo em silêncio. Ficou olhando para o pano sujo de sangue na própria mão. Sentiu aquele nó que ela conhecia. Não o nó da dor, era diferente. Era o nó de quando alguém faz por você uma coisa pequena que é na verdade enorme, e você não sabe como caber com aquilo dentro do peito. Não disse nada, foi guardar o pano. No dia seguinte, Zefinha foi ao hospital visitar Nair. Deixou os filhos com Dona Jacira, a vizinha que aparecia sem aviso com doce de buriti e ficava ajudando sem precisar de explicação. O tipo de vizinhança do interior que não precisa ser pedida. Encontrou Nair na cama do quarto coletivo com o braço enfaixado, tomando canja com a seriedade de quem faz tudo com seriedade. Quebrado, disse Nair sobre o braço. O caminhão ficou pior. Tudo tem conserto com dinheiro. Não tenho agora. A gente vai resolver, disse Zefinha. Você parou na minha porteira. Ficou 3 dias. Trouxe comida, água, seu filho. Isso tem peso. Trouxe meu filho porque ele precisava de serviço. Parou na minha porteira porque eu precisava de ajuda. Nair ficou quieta. No corredor, a caminho da saída, o médico que atendeu Galdino a parou. A senhora é parente do paciente? Não, disse ela. Quando ficou inconsciente, ficou repetindo um nome de mulher. Zefinha ficou parada. O médico disse o nome, e Zefinha sentiu aquele aperto que não era dor. Era de quando você entende que estava esperando alguma coisa sem saber, e agora entendeu que não vai receber. Como quando você percebe que foi para o campo e não choveu, e só então entende que estava esperando a chuva. Obrigada, disse ela. Saiu no sol branco de Goiás. Naquela noite, ela não foi até a soleira. Ficou dentro de casa com os filhos, arrumou o que havia para arrumar, lavou o que havia para lavar e ficou acordada olhando o teto. O nome que o médico tinha dito não era dela. Ela sabia que não ia ser.
Um homem que voltou 6 quilômetros na chuva para avisar que estava vivo, que ia dar tudo o que tinha sem piscar, carregava alguma coisa dentro que não era dela. Nunca foi. Ela não tinha direito de querer. E ainda assim havia aquele aperto. Ela ficou com aquilo a noite toda, olhando para o teto de madeira escura que Galdino tinha consertado 2 meses atrás, que não rangia mais com o vento, que segurava a chuva de fora sem deixar entrar. E entendeu, com a clareza que só vem de madrugada quando não tem mais como fugir do que se está sentindo, que em algum momento dos últimos meses ela tinha começado a querer que ele ficasse. Não de um jeito que ela tivesse planejado ou escolhido, da forma que as coisas crescem na roça, devagar, quieto, sem anúncio, até que um dia você olha e está lá. E o nome que o médico tinha dito era de outra mulher. Na manhã seguinte, Galdino estava no terreiro quando ela saiu com os filhos. Ela foi até lá. Ficou do lado dele por um momento, olhando para os brotos do canteiro. O feijão estava bonito agora, as vagens pendendo pesadas e verdes. Galdino, disse ela. Ele parou. O médico me contou que quando você ficou inconsciente, você ficou repetindo um nome. Ele ficou parado de costas para ela. O silêncio que veio foi de outro tipo. Não o silêncio calmo de sempre. Era silêncio de peso. Clara linda, disse ele no fim. Zefinha ficou. Ele virou devagar. Ficou olhando para ela com aqueles olhos escuros onde a sombra voltou. Não rápida agora. Ficou. Minha filha, disse ele. 7 anos. Mora com a avó paterna em Aparecida de Goiânia. Pausa. O tipo de pausa que não é de quem está escolhendo as palavras, é de quem está escolhendo quanto mostrar. Depois do acidente do trator, quando quebrei as costelas e fiquei sem serviço, não tive condição de ficar com ela. A mãe dela tinha ido de doença grave 3 anos antes. Não tinha onde deixar Clara Linda enquanto me recuperava e buscava serviço de novo. A avó da menina pediu para cuidar temporário. Temporário foi ficando. Zefinha ficou olhando para ele. Você não foi buscar ela? Disse com cuidado. Fui tentando, disse ele. Aquele cansaço fundo de dentro voltou para o olho dele, mais visível agora. Toda vez que eu chegava na avó dela, com dinheiro para criar, acontecia alguma coisa. O serviço caía. O acidente veio. Vim para cá, e o dinheiro que tinha ia para o acordo do coronel. Pausa comprida. Me falhei em estar presente 2 vezes na minha vida. Uma vez com a companheira quando ela adoeceu. Eu estava na fazenda de outro quando precisaram de mim. Uma vez com minha filha depois. Não queria falhar uma terceira. Zefinha entendeu. Entendeu tudo de uma vez, porque ele tinha vindo com a mãe sem negociar, porque trabalhava como se a terra fosse dele, porque voltou 6 quilômetros na chuva, porque tinha 18 cabeças de gado e ia dar sem piscar. Não era bondade de estranho. Era um homem fazendo o que não conseguiu fazer antes, em terra de outra pessoa, porque era a única forma que ele tinha de pagar uma dívida que não era com Zefinha. Era consigo mesmo. Ela estendeu a mão devagar, colocou sobre a mão dele que estava fechada na enxada. Não apertou, não puxou, só pousou, como se pedisse licença. Ele abriu a mão devagar. A mão dela ficou dentro da mão dele por 1 segundo, não mais que isso. Depois ela retirou, pegou Inaê, que estava tentando alcançar o feijão no canteiro, e foi embora. Mas Galdino ficou parado por um tempo com a mão aberta, olhando para a própria palma, como se estivesse tentando memorizar o peso de coisa leve. 3 dias depois, numa tarde quente do 9º mês, sentados no banco da varanda, depois do jantar com os filhos dormindo dentro, Galdino disse, vou buscar Clara Linda. Zefinha não disse nada, esperou. Quando resolver o acordo com o Braulio, quando a terra estiver segura, vou buscar ela. Ele olhou para o cerrado escurecendo no horizonte. Aquelas silhuetas tortas de ipê e pau-terra contra o céu, cor de laranja queimado. Não tô te pedindo nada. Tô avisando porque você tem o direito de saber o que vai entrar nessa casa.
Zefinha ficou em silêncio por um momento. Quantos anos ela tem? Disse. 7. Ela gosta de feijão? Galdino ficou olhando para ela, naquela expressão que ela ainda não sabia ler completamente, mas que estava começando a decifrar. Aquele fundo escuro dos olhos que, às vezes, quando a guarda baixava por um segundo, deixava aparecer algo que não tinha nome, mas que era vivo. Gosta, disse ele. Então tá bom, disse Zefinha. E ficaram em silêncio os dois, olhando para o cerrado que escurecia, com o cheiro de terra molhada da última chuva e o canto dos grilos começando. E nenhum dos dois disse mais nada, porque às vezes o que precisa ser dito já foi dito no que não foi dito. E o silêncio de quem está junto é completamente diferente do silêncio de quem está sozinho, e esse silêncio, esse aqui, desse banco, dessa varanda, era do tipo bom. Mas lá longe, numa fazenda do interior de Goiás, que Zefinha nunca tinha visitado, o coronel Braulio estava acordado também. E não estava contente. O acordo de 18 cabeças que ele tinha aceitado enquanto esperava as outras 2. Esse acordo estava ficando velho na cabeça dele. E homem como Braulio, quando começa a achar que deu vantagem demais, não fica esperando o vencimento. Vai buscando jeito de mudar os termos. A tempestade estava chegando. O cerrado não avisa antes de raio. Você só sabe que veio quando já ouviu o trovão. E o trovão ainda não tinha soado. Capítulo 4. O que fica com quem ficou setembro em Goiás. Cheiro de terra molhada com sol quente, de flor de cerrado que abre no meio do que deveria ser cinza. O cerrado floresce sem pedir licença. Ipê amarelo em ouro, lobeira em vinho, quaresmeira em roxo. Quem vê pela primeira vez não acredita que é a mesma paisagem de agosto. Zefinha estava vendo o cerrado florescer pela janela da cozinha quando Galdino chegou de volta da fazenda do coronel Braulio com o rosto fechado e a notícia que ela não queria ouvir. O acordo tinha mudado. Braulio queria 25 cabeças. Ele entrou pela porteira com aquela passada dele, passos longos, sem pressa de aparência, mas que cobria chão rapidamente, a marca do homem que foi peão de fazenda por 20 anos. Zefinha estava na soleira quando ele chegou, já lendo no rosto o que havia de ruim antes que ele abrisse a boca. Ela tinha aprendido a ler o rosto de Galdino como se aprende a ler o cerrado. Não havia expressão grande, havia variação sutil. E ela tinha passado meses aprendendo a diferença entre o silêncio de quem está bem e o silêncio de quem está carregando. Esse era o segundo tipo. Ele mudou o acordo, disse ela. Não foi pergunta. Mudou, disse Galdino. Ficou parado a 2 passos dela, não entrou ainda. Aquela postura de quem está segurando peso e não quer trazer o peso para dentro de casa. 25 cabeças. Diz que as 18 que entreguei contam como primeiros do acordo original. Preciso das 7 restantes. Zefinha ficou em silêncio. 7 cabeças, disse ela. 7. Ela foi até a soleira e sentou. Ficou olhando para o terreiro. O feijão estava pesado. A abóbora tinha alastrado pelo canteiro. O milho estava alto. Beleza que não resolvia nada naquele momento, mas que estava ali, teimosa e verde. Quando você entregou as 18, disse ela com cuidado, você ficou sem o quê? Com o que tô, disse Galdino. As mãos, o serviço e uma novilha que o seu Augusto me deu a mais, que tá no pasto do compadre Zacarias. Uma novilha. Ela ficou com aquilo. Uma novilha contra 6 cabeças que faltavam, porque do pasto de Braulio até o registro era uma diferença que ela não estava disposta a precisar entender os detalhes. Só precisava entender o tamanho. Tem 15 dias? Perguntou ela. 10, disse ele. 10 dias. E um homem que já tinha dado tudo que tinha e agora precisava de 6 cabeças que não existiam de lugar nenhum que ela pudesse ver. Ela foi buscar água.
Nair chegou no dia seguinte de ônibus. O caminhão ainda estava consertando, com o braço saindo do gesso e aquele vigor de quem nunca fica de cama mais que o necessário. Braulio fez isso antes, disse. Espera juntar, depois move o alvo. É jeito que ele vai continuar tendo se a gente aceitar, disse Zefinha. Voltou com uma folha de papel que guardava dobrada em 4. Colocou na mesa. Era uma lista de 7 nomes. Padre Adolfo, o mercadinho do seu Benedito, o vereador Souza, o seu Libório da Venda, Dona Gracinha das Marmitas, o peão Eusébio e o compadre Zacarias. Coronel só vacila quando o custo de não vacilar é maior, disse ela, com a voz firme que a mainha tinha colocado no mundo junto com ela. Poder de coronel depende de reputação, e reputação depende de como o povo fala do homem. Há quase 1 ano eu trabalho essa terra. Todo mundo sabe que estava largada quando eu cheguei. Ninguém viu Braulio aparecer uma vez antes do prazo. Ele vai se irritar, disse Galdino. Vai. Mas homem que tem gente olhando não faz a mesma coisa que homem que pensa que está sozinho com quem quer pressionar. Nair pegou a lista da mesa, leu devagar, nome por nome. Ficou assim por um tempo longo. Em 2 dias eu falo com todos esses, disse ela. Conheço metade pessoalmente. Outra metade conhece meu caminhão. Ela dobrou a lista e colocou no bolso da camisa xadrez. Mas você vai ter que ir lá pessoalmente, disse para Zefinha. Não mando, não terceirizo. Você vai, você fala, você olha nos olhos dele. Eu sei, disse Zefinha. Com os meninos, disse Galdino. Com os meninos, disse ela. E com a minha mainha, se ela topar vir. Dona Perpétua topou. O dia da ida à fazenda do coronel Braulio foi uma sexta-feira de setembro. Zefinha acordou antes do sol, fez o café, amamentou os filhos, escolheu a roupa com cuidado. Não de festa, não de quem está impressionado, de trabalho limpo, de quem tem dignidade de sobra, mas não precisa demonstrar com enfeite. Trançou o cabelo com a trança de 2 lados que a mainha tinha ensinado quando ela tinha 5 anos. Colocou os filhos no ônibus com Dona Perpétua do lado, Galdino do outro. Nair os esperava na cidade com a lista completada. 7 assinaturas, 7 pessoas que tinham escrito, com a própria letra, que a fazenda estava abandonada quando Zefinha chegou, que ela havia melhorado a propriedade com trabalho, que o acordo original era de 1 ano e 2 meses, e que o costume do cerrado goiano, sustentado por décadas de uso e de testemunho de quem vivia e trabalhava aquela terra, garantia direito de posse a quem trabalha terra largada por mais de 1 ano com a intenção de permanecer. Não era documento de cartório, era carta de comunidade, que no interior de Goiás, onde a maioria dos acordos mais importantes da vida das pessoas se fazem de palavra e de confiança, pesa diferente de papel de tabelião. O padre Adolfo tinha assinado com a caligrafia de quem estudou em colégio de padre e passou a vida inteira fazendo isso contar. O vereador Souza tinha assinado e colocado o carimbo do mandato do lado. O seu Libório tinha assinado e dito para Nair que se o coronel precisasse de mais testemunha, que mandasse recado que ele aparecia pessoalmente. 6 quilômetros de estrada de terra separam a cidade satélite da fazenda do coronel Braulio. Foram de caminhão. O de Nair, recém-saído do concerto, lataria ainda mais amassada, mas motor funcionando. Braulio estava do lado de fora quando chegaram. Homem de uns 60 anos, pesado de ombro, chapéu de palha de abas largas, aquela postura de quem não precisou explicar coisa nenhuma para ninguém por um tempo longo e já não lembra como é ter que justificar. Tinha 2 peões atrás, trabalhando perto o suficiente para ser presença. Olhou para o caminhão parar. Olhou para o grupo que desceu. Viu Dona Perpétua com Inaê no colo. Viu Galdino. Viu Nair. Olhou por último para Zefinha, que desceu com Zubão no braço e caminhou até ele com aquele andar que a mainha tinha passado junto com a coluna ereta e a teimosia aprumada. Boa tarde, disse ela. Boa tarde, disse ele.
Olhou para o grupo com a expressão de homem que já viu muita coisa e está calculando essa. Ela tirou da bolsa a carta e estendeu para ele. Ele pegou sem apressar. Leu devagar, aquele tipo de leitura de quem não tem pressa porque o tempo é do lado dele. Ou pensa que é. A expressão foi mudando aos poucos, não de espanto, mas daquele jeito que muda quando um homem acostumado a ter vantagem percebe que a vantagem pode estar menos certa do que parecia. Ficou um tempo longo com a carta na mão depois de terminar de ler. Zefinha não disse nada. Esperou. 7 assinaturas, disse ele por fim. 7, disse ela. Padre Adolfo, vereador Souza. Ele virou a folha. Eusébio Caçapa. Esse homem aqui trabalhou 20 anos em terra minha. Eu sei, disse Zefinha. Braulio ficou olhando para ela. Olhou para o grupo. Olhou para Galdino, que estava parado 2 passos atrás de Zefinha. Não na frente dela, não do lado. 2 passos atrás. Como quem está presente e disponível, mas sabe que essa não é conversa dele. Olhou para os bebês. Ficou assim por um momento que foi o mais longo de todos. 20 cabeças, disse ele no fim. O número original, não 25. Zefinha ficou em silêncio por um segundo calculado. Você já tem as 18 de Galdino, disse ela. Faltam 2. Faltam 2, confirmou ele. Você vai ter as 2 em 30 dias. Como? Trabalhando, disse ela. Do jeito que a gente sabe fazer. Ele ficou olhando para ela por um tempo. Depois dobrou a carta, devolveu e virou as costas. Nenhuma palavra de despedida, nenhum aperto de mão. Foi embora como o homem que acabou de perder um palmo de terreno e está indo embora antes que perca mais. Era o que bastava. As 2 cabeças restantes vieram de um jeito que ninguém tinha planejado e que depois pareceu que sim, que havia sido planejado pela lógica invisível das coisas que só aparece quando a gente olha para trás. Galdino foi trabalhar 15 dias seguidos numa fazenda de um senhor velho chamado Augusto Panela, apelido que ganhou porque a barriga dele, desde jovem, tinha o tamanho e a disposição de uma panela de ferro, e ele achava o apelido divertido o suficiente para nunca ter tentado mudar. Augusto era fazendeiro velho de serviço, do tipo que ainda sabe o nome de cada boi no pasto e o nome da mãe de cada peão que trabalhou para ele nos últimos 30 anos. Tinha ouvido falar de Galdino através de Eusébio Caçapa, que assinou a carta e mandou o recado que precisava de serviço. Galdino foi e trabalhou com aquela qualidade dele que não era quantidade, era consistência. Aquele ritmo que não aumentava nem diminuía, que atravessava o dia todo no mesmo passo, que terminava o que começava, que via o que precisava ser feito e fazia sem precisar de instrução. No 15º dia, quando estava sendo pago, Augusto olhou para ele por um tempo e disse: Você trabalhou para mim o equivalente a 3 semanas em 15 dias. Vou te dar 3 novilhas em vez de 2. Galdino ficou olhando para ele. A terceira, disse Augusto, com o jeito de quem já decidiu e não discute mais, é pela honra. Porque faz muito tempo que eu não via um homem trabalhar assim por causa de alguém que não é do sangue dele. Galdino não disse nada, mas quando voltou para a fazenda com as 3 novilhas à frente e chegou na porteira, Zefinha estava lá, como sempre ficava. Como tinha ficado todo dia desde o começo, olhando para a estrada. Ela viu o número e fez a conta ali mesmo, em silêncio, e fechou os olhos por um segundo. Uma cabeça a mais. Uma cabeça a mais do que o acordado. Uma segurança. Um amortecedor entre eles e o próximo imprevisto, porque o cerrado ensina que imprevisto não é exceção, é parte do clima. Ela abriu a porteira sem dizer nada. Ele entrou com as novilhas sem dizer nada. Mas quando passou por ela, parou por um segundo. Ficou ao lado dela, olhando na mesma direção, para o terreiro, para os canteiros verdes, para as novilhas entrando no pasto, para o telhado que não rangia mais com o vento, para a casa que era casa de verdade agora.
e não só paredes de taipa que o cerrado ia engolindo aos poucos. Acabou, disse ele. Acabou, disse ela. E era tudo. Era suficiente. Às vezes, a coisa maior que você conseguiu na vida cabe numa palavra de 2 sílabas, e a grandeza dela está exatamente no tamanho pequeno da palavra que a nomeia. Clara Linda chegou num domingo de outubro, de ônibus com a avó paterna, 7 anos, cabelo em 2 rabilhos, olhos grandes e escuros iguais ao pai. Ficou na porteira com a mochila no ombro, olhando para a fazenda, para o pai, para Zefinha. Galdino agachou na frente dela. Ficaram olhando um para o outro. Eu errei em demorar, disse ele com uma rachadura na voz que nunca tinha tido antes. Errei em não estar presente. Mas estou aqui agora, e não vou a lugar nenhum mais. Clara Linda jogou os 2 braços no pescoço dele com aquela força de criança que abraça sem medida com tudo que tem. Zefinha virou o rosto para o cerrado. No 11º mês, a fazenda ficou cheia de barulho de vivo. Clara Linda, Zubão e Inaê formaram aquela bagunça que acontece quando crianças de idades diferentes se encontram, um tentando alcançar o que o outro tinha, a menor imitando a maior com seriedade científica. Dona Perpétua passou a vir a cada 2 semanas, ficando às vezes 1 semana, ocupando o canto da cozinha com arroz de frango caipira, pamonha, caldo de abóbora. O queijo coalho foi a virada. A novilha que sobrou do acordo começou a dar leite no 12º mês. Zefinha fez queijo com receita de memória, de mão que sabe quanto sal e quando coalhar. A vizinha Dona Jacira levou para parentes. Os parentes pediram mais. Em 2 semanas havia pedido para levar para a feira. Vendeu tudo antes das 10 da manhã. No sábado seguinte, levou o dobro. Vendeu tudo de novo. O queijo virou sal, açúcar, tecido, sabão. Virou a diferença entre precário e possível, que é a diferença que mais importa quando você está construindo de volta do zero. Foi numa tarde de setembro, do 12º mês, que o carro parou na porteira. Zefinha estava no terreiro com Inaê, amarrada nas costas, colhendo feijão. Galdino estava na lateral da casa, consertando uma tábua do cercado. Clara Linda estava ensinando Zubão a correr no terreiro com aquela paciência de irmã mais velha, que é, ao mesmo tempo, ensinamento e performance. Dona Perpétua estava na cozinha. O carro era velho, de placa do interior. Parou na beira da estrada, do lado de fora da porteira. O motor apagou. Zefinha ergueu o olhar do feijão. A porta do carro abriu devagar, como quem não tem certeza do que vai encontrar do outro lado ou de como vai ser recebido. Era Vadico. Ela o reconheceu antes de ver o rosto. Reconheceu pelo jeito de se mover, aquela forma de sair do carro dele, o gesto específico de passar a mão no cabelo que ele fazia quando estava nervoso. A memória do corpo não esquece o que conviveu, mesmo quando a cabeça já esqueceu faz tempo. Vadico estava mais magro. Tinha um risco de barba que não era de quem cuida da barba. Era de quem está deixando crescer porque está ocupado demais para pensar nisso. As roupas eram de homem que andou bastante. Ficou parado do lado de fora da porteira, com uma expressão que Zefinha nunca tinha visto no rosto dele. Não era aquela expressão fácil, não era o sorriso que a feira tinha dado. Era outra coisa. Era o rosto de quem foi embora, achando que estava fazendo a coisa certa, e chegou aqui, agora, e viu o que deixou para trás transformado, e está tentando calcular o que sente com relação a isso. Ficou olhando para a fazenda, olhou para o canteiro, olhou para o telhado consertado, olhou para Clara Linda e para Zubão correndo, olhou para Zefinha no terreiro com Inaê nas costas, e aí olhou para Galdino, que tinha parado o trabalho e estava parado com o martelo na mão, não na frente de Zefinha, do lado e um passo atrás. Presente, visível, sem fazer alarde. A presença de quem não precisa de postura para ser entendido. Vadico ficou com aquilo. Zefinha foi até a porteira.
Ficou do lado de dentro, com a porteira entre os dois, com Inaê ainda nas costas, olhando para ele. Ele abriu a boca uma vez e fechou. Tentou de novo. Zefinha! Vadico, disse ela. Eu ouvi falar, disse ele, que você ficou, que a terra ficou no seu nome, que está produzindo. Ficou em silêncio por um segundo. Eu vim porque achei que a gente podia conversar sobre os meninos. Zefinha ficou olhando para ele. Ficou por um tempo que era longo o suficiente para ele entender que ela estava ouvindo. Não de impaciência, mas de clareza. Os meninos estão bem, disse ela. Crescendo, com saúde, sem falta de nada. Eu sei que fui embora de um jeito errado, disse ele. Havia naquilo alguma coisa que podia ser arrependimento ou podia ser aquela outra coisa que parece arrependimento, mas é, na verdade, só inconveniência. Ela não sabia mais distinguir e não tinha certeza se precisava. Eu queria. Vadico, disse ela. Ele parou. A voz dela era a voz que a mainha lavadeira tinha colocado no mundo junto com ela. Firme, sem raiva, sem lágrima, apenas real. Do tipo de voz que diz o que é, sem precisar de agressividade, porque a verdade não precisa de agressividade. Ela é suficiente por si só. Você foi. Ela não falou rápido. Falou com aquele ritmo de pau d'arco, cada palavra plantada no lugar certo. Você foi enquanto eu dormia grávida. Você foi enquanto eu amamentava. Você foi enquanto eu confiava. Você foi de propósito, com planejamento, recolhendo suas coisas aos poucos, para que eu não visse chegar. Pausa. O que ficou aqui, ficou comigo. Os meninos são meus. Essa terra é minha. Esse trabalho é meu. Ela colocou a mão na porteira. Aqui não tem nada para você, não. Vadico ficou olhando para ela. Olhou de novo para Galdino, que estava no mesmo lugar, com o mesmo martelo, com aquela quietude que não era ameaça. Era simplesmente estar presente, que às vezes é a coisa mais poderosa que existe. Olhou para os filhos que tinham parado de correr e estavam olhando para o estranho na porteira com aquela expressão séria de criança que ainda não sabe quem é, mas sabe que é alguma coisa. Vadico não disse mais nada. Foi até o carro, abriu a porta, sentou. O motor demorou 1 segundo para pegar, aquele barulho de carro cansado que precisa de tempo para decidir. Depois, pegou. E foi embora pela estrada de terra vermelha, devagar, levantando uma nuvem fina de poeira que o vento do cerrado dispersou logo, como se não tivesse sido. Zefinha ficou parada na porteira até o barulho sumir de vez. Não havia mais nada naquela direção, só a estrada vermelha se perdendo na curva do cerrado, e o sol de setembro batendo em tudo com aquela luz de mel que não tem piedade, mas também não mente. Não sentiu o que ela achava que ia sentir. Não sentiu a raiva antiga que ela esperava que voltasse quando o visse. Não sentiu a saudade que ela também esperava, aquela saudade covarde que às vezes aparece pela pessoa errada na hora errada. Sentiu algo mais simples e mais difícil de nomear, um fechamento, como quando uma janela que ficou aberta por tempo demais finalmente fecha e o barulho que você nem sabia que estava ouvindo para. Inaê, nas costas dela, botou a mão no cabelo dela. Aquele gesto de bebê que pega o que está por perto sem saber que está fazendo carinho. Mas faz carinho assim mesmo, sem saber que talvez seja o melhor tipo. Ela chegou a mão para trás, segurou a mãozinha da filha por 1 segundo. Depois virou. Galdino estava no mesmo lugar, mas tinha abaixado o martelo. Olhava para ela com aquela expressão do fundo dos olhos, que ela tinha demorado meses para aprender a ler e que agora era tão clara quanto o céu de setembro depois da chuva. Era de quem estava perguntando se ela estava bem, sem precisar de pergunta. Ela ficou olhando para ele por 1 segundo. Tô bem, disse ela. Eu sei, disse ele. E foi. E era tudo o que precisava ser dito. Naquele setembro, o ipê amarelo no canto da porteira, aquela árvore torta que Vadico nunca tinha ligado e que Galdino tinha consertado o cercado ao redor para proteger, sem ser pedido, estava todo coberto de flores.
amarelo impossível contra o céu de calor. Flores caindo no vento como confete. O cerrado floresce quando mais ninguém acredita que vai. Clara Linda ensinava Zubão a contar até 5. E Naê observava tudo com aquele olhar de quem já sabe o final antes de começar. Dona Perpétua estava na cozinha, que era sempre. Zefinha estava na soleira com o café que Galdino tinha trazido sem ela pedir. Ele no degrau abaixo, olhando para o cerrado. Tem uma coisa que eu nunca perguntei, disse ela. Por que você ficou? Você sabia do coronel, da cisterna, do prazo, e ficou assim mesmo. Perguntei para minha mãe, quando ela me contou de você, disse ele. Ela disse, tem uma mulher sozinha com 2 bebês e prazo para perder tudo. Eu perguntei por que ela queria que eu fosse. Ela disse, porque eu passaria na frente da fazenda todo dia e não ia conseguir dormir sabendo que eu sabia e não fiz nada. Pausa. Cheguei aqui por causa da minha mãe, disse ele. Fiquei por causa de você. O cerrado estava cor de mel no horizonte. As flores do ipê caíam no vento de setembro. Ela colocou a mão sobre a mão dele no degrau. Não apertou, não puxou, só pousou, com o peso de tudo que tinha acontecido entre o começo e aquele momento. Ele não retirou. A mão dele fechou devagar ao redor da dela, e Naê olhou para eles com aquele olhar sério. Zubão tentou subir no degrau, e Clara Linda ficou atrás com as mãos abertas para aparar, como sempre fazia. Dona Perpétua, da janela da cozinha, olhou por um segundo e voltou para o fogão. Essa história não é sobre uma fazenda esquecida no cerrado goiano. É sobre uma mulher que o mundo tentou apagar, que foi deixada sem água, sem comida, sem companhia, com 2 filhos de 3 meses e um prazo que ela não pediu, que ficou quando podia ir embora, que plantou no lugar errado e aprendeu onde era o lugar certo, que recebeu ajuda de uma desconhecida e não a desperdiçou, que foi olhada por um homem que via o que ela precisava antes que ela pedisse e que aprendeu aos poucos que deixar alguém ver isso não era fraqueza, era coragem de outro tipo, mais difícil que qualquer outra. Às vezes a vida tira tudo. Tira o companheiro, tira a esperança, tira o chão, tira a farinha, tira a água, tira o futuro que você achava que tinha construído com as próprias mãos, tira até a certeza de que você merece que fiquem. Mas de vez em quando, sem aviso, sem explicação, sem hora marcada, ela manda alguém pelo caminho. Alguém que não devia estar ali, alguém que parou porque o pneu furou, ou porque a mãe pediu, ou porque passou pela porteira e não conseguiu não parar. Alguém que chega de trouxa de lona no ombro e trabalha como se a terra fosse dele, porque para homem assim, qualquer terra que precise de cuidado já é dele de algum jeito. E fica. O cerrado floresce em setembro. A estrada de terra ainda existe, vermelha, poeirenta, aquecida de sol de Goiás. Mas agora, quando Zefinha olha para ela, não está mais esperando que apareça o que foi embora. Não está mais contando os dias em que a estrada ficou vazia, nem tentando calcular o que aquele vazio pesou. O passado é do passado, e o passado aprendeu, nesse ano, a ficar no lugar dele. Está olhando para o que ficou, que é tudo.